Olá, queridos, professora Camila por aqui. Estamos aí hoje para dar continuidade no módulo 8, que nós iniciamos já na semana passada, falando sobre a igreja primitiva, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade, iniciando onde nós paramos, né? Nós fomos até o ano 300 depois de Cristo, ou 300 AD, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade a partir daí, para nós otimizarmos o nosso tempo, amém? Então, vamos lá. A partir do ano 313 depois de Cristo, Constantino assume, então, né, o Império Romano e começa a impor as suas doutrinas à igreja. Começa aí, mais uma vez, as doutrinas do homem, né, serem impostas à igreja. Então, a igreja vai perdendo, né, a sua característica original, né? Vai perdendo aí os seus valores, os seus princípios originais. Na sequência, no ano 350 depois de Cristo, ou 350 AD, a igreja começa a perseguir os pagãos. Por isso, eles aceitam sem fé para não morrer. Olha só que coisa interessante. O ano de 350, a igreja começa a perseguir os pagãos. Isso é totalmente contrário a tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus ensinou. Porque em momento algum Jesus perseguiu ninguém ou obrigou ninguém a segui-lo, né, a seguir as suas ordenanças, os seus princípios, os seus mandamentos. Em momento algum ele impôs, né, para alguém a conversão. Então aí a gente vê que o declínio, né, a aula de hoje fala de poder e declínio. Então realmente começa a declinar mesmo, o poder humano, falando assim, né, a sobressair e realmente o lado espiritual perdendo força nesse momento. Quem eram os pagãos? Quem eles chamam de pagãos aqui? Pagãos são aqueles que não professam a fé cristã, que não têm Jesus como a base da sua fé, da sua religião, certo? Em todos aqueles que vinham de uma religião politeísta, com vários deuses e onde não havia Jesus, são considerados pagãos, tá? Então, nesse momento, a igreja começa a perseguir essas pessoas, os pagãos, e começa a obrigá-los a se converterem, obrigá-los a reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e eles acabam por se converter. Depois a gente vai ver aqui mais pra frente um pouquinho mais sobre essa questão dos pagãos, tá? No ano 380 depois de Cristo, ou 380 AD, Roma é declarada a autoridade suprema da igreja. Veja só, Roma toma a liderança suprema da igreja. Se auto-intitula assim, na verdade, né? E nesse ano também, o cristianismo ele é declarado como a religião oficial de Roma, certo? Então, a partir daí, todo aquele que não fosse cristão era perseguido. Em 392 depois de Jesus, aumenta a perseguição contra os pagãos, sendo os tais sujeitos à pena de morte. Veja só, lá atrás, em 350, já havia uma perseguição aos pagãos, mas agora em 392 eles são ameaçados de morte caso não confessem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ou seja, a pressão para a conversão fica pior ainda. Então as pessoas agora são ameaçadas de morte caso não confessem a sua fé. Então percebam aí quantas pessoas se converteram à base de ameaças e não de coração. Não tiveram suas vidas transformadas, restauradas, nunca tiveram relacionamento com Deus, nunca conheceram o Espírito Santo, apenas confessaram a fé da boca para fora para não serem mortos ou perseguidos pela igreja, tá? E no ano 400 depois de Cristo, ou 400 AD, o batismo passou a ser considerado desnecessário, sem importância. Então vejam só, no ano 400 os pagãos já são um grande número de pessoas dentro da igreja.
né? No início ali a gente vê que eles são perseguidos, são ameaçados de mortes, e agora em 400 depois de Cristo, eles já são uma grande maioria de pessoas. E eles já começam a ditar as suas regras lá dentro, querendo ou não. Porque como não houve uma conversão de verdade, os seus valores, os seus princípios continuam os mesmos, baseados nos costumes e nas crenças que eles tinham até aquele momento. Que eram uma crença em vários deuses, que eram crenças em deuses de barros, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Mas eles começaram a achar que era desnecessário e sem importância o batismo. Olha só, a influência dos pagãos dentro da igreja. Tá? Então, os pagãos tomaram conta da igreja e para eles o batismo era pouco significante. É claro, tendo em vista que nas religiões de onde eles vinham, né? Da onde eles provinham, as religiões a fé que eles tinham antes, não era necessário o batismo. Então, para eles era algo realmente insignificante. Então, nós falamos aí em 400 depois de Cristo. E agora nós vamos entrar numa outra área que é os 1000 anos de trevas. É bem chocante, assim, né? É algo tipo 1000 anos de trevas. Mas realmente são 1000 anos de trevas. E nós vamos falar um pouquinho por que são 1000 anos de trevas, tá? Aqui começa a Idade Medieval. E começa também a igreja realmente ser uma supremacia no mundo todo, né? E principalmente a partir de Roma, que no início ali da Idade Média realmente o grande império, né? O Império Romano no início ali. Então, se o Império Romano diz que o cristianismo é a religião oficial deles, a partir desse momento e dentro desses 1000 anos, coisas terríveis acontecem por conta disso, né? Por conta deles querem colocar a goela abaixo das pessoas do cristianismo, né? Só que de uma maneira totalmente deturpada daquilo que Jesus ensinou, daquilo que os apóstolos de Jesus ensinaram, certo? Então a igreja ela não era mais a igreja do Senhor, mas sim, né? Era uma igreja, a igreja de Roma, né? Então era um falso sistema religioso que levava o nome de Cristo. Mas por causa da infiltração pagã, mais e mais concessões foram feitas para tornar a permanência deles na igreja mais confortável. Ou seja, como o número de pagãos cresceu muito dentro da igreja, as doutrinas da igreja mudaram para que esses pagãos se sentissem bem, se sentissem à vontade ali dentro da igreja. Ou seja, aqueles valores, princípios, ensinamentos que Jesus deixou, que os apóstolos deixaram, que as escrituras ensinavam, foram ficando um pouquinho de lado. E eles foram moldando esses princípios, essas leis, essas regras baseadas nessas pessoas que frequentavam a igreja no momento, que eram muitos pagãos, né, vindos do paganismo. Ou seja, começaram a deturpar os princípios e os mandamentos, começaram a afrouxar, sabe? Em algumas áreas, tá? Porque em outras áreas não, a gente vai ver em outras áreas deturpavam, mas não afrouxando, mas sim colocando de uma maneira totalmente equivocada também, mas mais pro exagero, sabe? Nesse momento a igreja, ela perde o equilíbrio, sabe? Ela perde aquilo que eram os ensinamentos, que eram os mandamentos, e ela começa a afrouxar um pouco para que esses pagãos se encaixem dentro da igreja, e também começa a exagerar um pouco em outras áreas, para que as pessoas todas venham se converter ao cristianismo, né? À igreja católica naquele momento. Então, nós vamos ver essas duas coisas acontecendo nesse momento, nesses 1000 anos de trevas, tá? Em algumas concessões que eles fizeram na época foram, vamos lá, produziram liturgias e formas de oração. Primeiro ponto, então, os pagãos não se convertiam de verdade, né? Eles convertiam da boca para fora, porque todo mundo tinha que ser cristão, todo mundo tinha que se obedecer à religião oficial de Roma, né? Ou seja, do Império Romano. Ou seja, então as pessoas não tinham um relacionamento com Deus, elas não conheciam o Espírito Santo, elas não sabiam como falar com Deus. Por isso, as igrejas tinham que fornecer as orações para eles.
E é o que a gente vê que ao longo dos anos continua se perpetuando dentro da Igreja Católica e é o que a gente vê até hoje. Então, quando nós vemos, muitos de nós crescemos dentro de uma igreja católica, isso tudo não é algo inventado e criado de agora, isso tudo foi criado lá atrás. E veio se perpetuando ao longo dos anos e continua até hoje da maneira com que a gente vê. Tá? Então, aqui começaram também as rezas e as orações prontas para essas pessoas que não sabiam como orar. Tá? Depois, letra B. Os edifícios da igreja tornaram-se maiores e mais decorados. Desde que nesse momento começa um enriquecimento até ilícito da igreja nesse momento. A igreja começa a se preocupar com o material, com o status, com parecer bonita, com ser bonita. Então aqui a gente vai ver que eles têm tapeçarias caras, pinturas caras, né? Eu nunca tive a oportunidade ainda de conhecer Roma pessoalmente, mas eu tenho uma prima que foi e ela ficou impactada com um número de pedras preciosas que ela viu e também de ouro. Coisas simples, detalhes, assim, todos banhados a ouro, tudo de ouro, pedaço de piso, de chão, de ouro, sabe? Então, começou o enriquecimento da igreja nesse momento. Depois, até por causa das indulgências, né? Nesse momento a gente vai ver também que eles trocavam o perdão dos pecados das pessoas por bens materiais, por terras, por bens preciosos, né? E eles faziam com que as pessoas acreditassem que quanto mais elas doassem, quanto mais elas fizessem boas obras e doações para a igreja, inclusive, elas teriam seu lugar no céu garantido, né? Então, a gente ouve algumas coisas disso hoje em dia, em alguns lugares, dentro de igrejas, de todas de todos os tipos possíveis, né? E a gente fica meio impressionado, meio assustado de ver essas coisas, mas isso começou lá atrás. Isso começou muito antes de nós estarmos aqui, né? Letra C. Os pagãos que estavam acostumados a adorar as deusas e em lugares sagrados rapidamente transformaram esse costume na adoração dos santos. Bom, aqui começa também algo que nós vemos até hoje, né? A adoração a imagens, aos santos. Então, né? Começou aqui, gente. Os pagãos, como eu já falei antes, eles eram a maioria politeístas. Então, eles adoravam a vários deuses, eles tinham vários deuses, e de pedra, enfim, estátuas. E eles trouxeram isso para dentro da igreja, tá? A igreja abriu essa exceção e começaram por adorar quem foram os primeiros santos. Foram os próprios apóstolos de Jesus, eles foram os primeiros santos, considerados santos, né? E também a própria mãe de Jesus, né, que carregou Jesus no ventre, Maria, também foi considerada uma santa, né? Então isso começou aqui atrás, isso não é algo aqui do Brasil, isso não é algo aqui da nossa cultura, não, isso vem desde aqui, da entrada dos pagãos dentro da igreja, quando a conversão não acontece de verdade e eles trazem os costumes deles para dentro da igreja e a igreja começa a se corromper à medida que eles vão entrando e trazendo para dentro da igreja o modo de vida e a fé e as crenças que eles tinham antes. Letra D. Era natural que os pagãos não convertidos participassem da igreja, ainda procurassem objetos e materiais de adoração, especialmente relacionados com lugares e propriedades dos santos primitivos. Aqui também, imagem, gravuras, crucifixo, tudo servia para adoração. Então, mais uma vez, aí os pagãos, esses aqui não convertidos, né, formalmente, mas frequentantes das igrejas, traziam para dentro, né, os seus adereços, né, de adoração aí primitivos, né, essas gravuras, essas imagens, crucifixo, tudo isso que a gente pensa que vem da igreja católica, mas não, é trazido para dentro por conta dos pagãos, tá? E letras E. Os pagãos não podiam confiar num Deus que eles não conheciam, por isso cresceu a confiança nos bispos. Olha só, então aqui começou as pessoas, né, os pagãos,
como não tinham relacionamento com Deus, não conheciam a Deus, começaram a confiar mais no homem do que em Deus. Então confiavam aqui, ó, nos bispos. Então a palavra deles se tornou-se lei, até que toda a verdade deixou a igreja. Veja só, eles passaram a acreditar mais nos bispos, no que os bispos falavam, do que no que a palavra de Deus falava, no que as escrituras falavam. E letra F, como toda autoridade provinha de Roma, a capital do império, era natural que as pessoas encaravam também como capital religiosa, e gradualmente a igreja romana começou a reivindicar primazia em assuntos eclesiásticos, da mesma forma que o Estado tinha primazia em assuntos políticos. Ou seja, as pessoas começaram a admirar Roma, as pessoas começaram a exaltar Roma, e ela começou a se autoproclamar, se autoexaltar e tomar o poder total do cristianismo, da religião para ela. E aí começa o que a gente vê muito hoje, né? Então, passado o tempo, também Roma procura coisas que dão substância, né, para essa primazia, para essa importância que Roma ganha destaque naquele momento. Aí eles declaram Pedro como o primeiro papa, como a gente comentou na aula passada, e também, deixa eu ver o que mais, eles reivindicam a autoridade, toda a autoridade religiosa, né, que é transmitida de papa a papa até os dias de hoje, como a gente vê até os dias de hoje, né. Para acabar, Deus esqueceu o seu povo? Com tudo isso que a gente viu, com os 1000 anos de trevas, com toda essa loucura dos pagãos entrando para dentro da igreja, Deus ele esqueceu o seu povo? Não, né? Da mesma forma que em momento algum, toda a Bíblia nós vemos Deus levantando alguma pessoa para estar lembrando as outras pessoas do Deus, do verdadeiro Deus, né? Do que Deus tem para as nossas vidas, do que Deus já fez por nós e do que Deus ainda tem para nós, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também na próxima aula e concluir esse módulo 8. Amém?